Motorista, escuta a frase em japonês. E sua resposta deixa o empresário sem palavras. Rafael ajustou o retrovisor e ligou o ar-condicionado enquanto aguardava o passageiro que havia solicitado uma corrida pelo aplicativo. Era mais um dia de trabalho, como tantos outros na cidade de São Paulo, dirigindo seu carro popular pelas ruas movimentadas em busca do sustento diário. Quando o homem de terno escuro e gravata entrou no banco traseiro, Rafael notou imediatamente que se tratava de alguém diferente dos passageiros habituais. O empresário japonês carregava uma elegância discreta e falava português com um sotaque marcante, pedindo para ser levado ao hotel de luxo na região da Paulista. "Boa tarde, senhor. Vamos ao hotel então", disse Rafael, iniciando o trajeto pelo trânsito intenso da tarde paulistana. O passageiro apenas assentiu, parecendo perdido em pensamentos, enquanto observava a paisagem urbana pela janela. Rafael mantinha seu foco na direção, acostumado com passageiros que preferiam o silêncio durante as viagens. Foi quando o telefone do empresário tocou que tudo mudou. "Moshi Moshi", atendeu o homem falando em japonês, enquanto Rafael manobrava entre os carros. O motorista continuou dirigindo normalmente, mas algo em seu interior se agitou ao escutar aqueles sons familiares. Eram palavras que ecoavam de sua infância, ensinadas por sua mãe durante longas tardes em casa. "Watashi wa mada musuko wo sagashiteiru", disse o empresário em voz baixa ao telefone, acreditando estar completamente seguro na privacidade de sua língua materna. As palavras atingiram Rafael como um soco no estômago. Ele entendeu perfeitamente cada palavra. "Ainda procuro meu filho perdido." Suas mãos apertaram o volante com mais força, mas conseguiu manter a composição. O empresário continuou a conversa telefônica, revelando detalhes que faziam o coração de Rafael acelerar perigosamente. Falava sobre ter abandonado uma mulher brasileira décadas atrás, sobre um filho que nunca conheceu, sobre o arrependimento que carregava todos os dias. "Sanju nen mai ni nokoshite shimata", sussurrou o homem, suas palavras carregadas de dor. Rafael traduziu mentalmente: "Abandonei há 30 anos. A idade batia exatamente com a sua. Uma coincidência que não podia ignorar, mas que também não sabia como processar." Durante todo o trajeto, o empresário continuou falando ao telefone, acreditando estar protegido pela barreira do idioma. Contou sobre sua juventude ambiciosa, sobre a pressão familiar para retornar ao Japão, sobre como havia deixado para trás a única mulher que realmente amou. Rafael sentia seu mundo girando. Cada palavra que escutava parecia uma peça de um quebra-cabeça que sua mãe havia montado ao longo dos anos, sempre com muito cuidado e amor, preparando-o para um momento que talvez nunca chegasse. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Quando chegaram ao hotel, Rafael estacionou em frente à entrada principal. O empresário guardou o telefone e pegou sua pasta de couro preparando-se para descer. Era nesse momento que Rafael tomou a decisão que mudaria suas vidas para sempre. "Senhor", disse Rafael, virando-se para trás. O empresário olhou para ele, esperando alguma informação sobre o pagamento da corrida. "Espero que o senhor encontre seu filho", disse Rafael em japonês perfeito, sua voz tremendo ligeiramente. O empresário congelou no banco traseiro. Seus olhos se arregalaram e ele largou a pasta, que caiu no chão do carro com um baque surdo. Por alguns segundos, apenas o ruído do trânsito da Paulista preencheu o silêncio tenso que se instalou no veículo. Como você entendeu o que eu disse?", perguntou o empresário, alternando entre português e japonês, sua voz revelando um misto de choque e constrangimento. Rafael respirou fundo antes de responder, sentindo o peso de 3 décadas de perguntas sem resposta. "Minha mãe me ensinou japonês desde pequeno, senhor. Ela sempre disse que um dia seria importante." O empresário estudou o rosto de Rafael pelo retrovisor, procurando por algo que não conseguia definir. Havia uma familiaridade perturbadora naqueles traços, algo que mexia com memórias há muito enterradas. "Qual é o nome da sua mãe?", perguntou o empresário, sua voz quase um sussurro. "Carmen Tanaka Silva",
respondeu Rafael, observando a reação do homem. O empresário empalideceu completamente. O sobrenome japonês que Carmen havia mantido mesmo depois de tantos anos, combinado com o sobrenome brasileiro que ela conquistou com dignidade própria. Era ela. Tinha que ser ela. Tanaka, repetiu o empresário, como se testasse o sabor da palavra. O senhor conhece minha mãe? Perguntou Rafael, embora sua intuição já estivesse gritando a resposta. O empresário não conseguiu responder imediatamente. Suas mãos tremiam enquanto tentava processar a magnitude do que estava acontecendo. O filho que ele procurava havia décadas estava ali na posição de motorista, tendo crescido como um homem trabalhador e honesto. Posso ver uma foto dela? Pediu o empresário, sua voz quebrando. Rafael pegou seu telefone e mostrou uma foto recente de Carmen tirada no último aniversário dela. O empresário olhou para a imagem e as lágrimas começaram a escorrer por seu rosto, sem qualquer tentativa de contê-las. Era ela. Mais velha, com cabelos grisalhos e rugas que contavam a história de uma vida de trabalho duro, mas era inegavelmente a mulher que ele havia amado e abandonado. Ela nunca se casou, disse Rafael, observando a reação emocional do homem. Criou-me sozinha, trabalhando em 3 empregos diferentes para conseguir pagar nossas contas. O empresário fechou os olhos, tentando conter a avalanche de culpa que o atingia. Imaginar Carmen lutando sozinha, educando um filho sem qualquer apoio, era mais doloroso do que todos os anos de arrependimento que havia carregado. Eu era muito jovem, começou a explicar o empresário, sua voz embargada. Minha família no Japão pressionou-me para voltar. Disseram que eu tinha responsabilidades lá, que uma carreira me esperava. E você foi, completou Rafael sem raiva na voz, apenas uma tristeza profunda. Fui, admitiu o empresário, e me arrependi todos os dias desde então. Rafael desligou o carro e se virou completamente para encarar o homem que suspeitava ser seu pai. Havia sonhado com esse momento inúmeras vezes durante a infância, imaginando como seria conhecer o homem que o gerou. Agora, diante da realidade, sentia-se estranhamente calmo. Minha mãe está doente, disse Rafael de forma direta. O empresário ergueu a cabeça bruscamente, o pânico tomando conta de sua expressão. O que ela tem? Problemas no coração. Os médicos dizem que o estresse de uma vida inteira trabalhando demais cobrou seu preço. Ela precisa de um tratamento caro que nosso plano de saúde não cobre completamente. Eu posso ajudar, disse o empresário imediatamente. Posso pagar tudo, os melhores médicos, o melhor tratamento. Ela não sabe quem o senhor é, interrompeu Rafael. Pelo menos não sabe que o encontrei hoje. O empresário compreendeu a complexidade da situação. Após 3 décadas de ausência, ele não poderia simplesmente aparecer na vida de Carmen e esperar que tudo ficasse bem. O que você quer de mim? Perguntou o empresário. Rafael pensou cuidadosamente antes de responder. Durante anos, havia imaginado o que diria ao pai se algum dia o encontrasse. Havia ensaiado discursos cheios de raiva, conversas repletas de acusações. Mas agora, vendo o homem quebrado no banco traseiro de seu carro, percebeu que a raiva havia se transformado em algo diferente. Quero que o senhor me conte toda a verdade, disse Rafael. Quero entender por que escolheu uma carreira em vez da própria família. Durante a hora seguinte, ali mesmo no estacionamento do hotel, o empresário contou sua história. Falou sobre a pressão familiar, sobre as oportunidades que surgiram no Japão, sobre como a ambição havia cegado seu coração jovem. Admitiu que havia tentado voltar uma vez, 2 anos depois, mas descobriu que Carmen havia se mudado sem deixar endereço. Procurei por ela durante meses, disse o empresário. Mas São Paulo é uma cidade enorme e eu não tinha recursos para uma busca adequada naquela época. Ela se mudou para a Zona Leste, explicou Rafael. Conseguiu um emprego melhor em uma escola e alugou uma casa pequena lá. Foi onde cresci. Como ela está agora? Perguntou o empresário. Rafael pensou em sua mãe, trabalhando até hoje como professora aposentada, que dava aulas particulares para complementar a renda. Ela havia dedicado sua vida inteira a educá-lo, ensinando-lhe não apenas japonês, mas valores de honra, respeito e determinação. Ela é a pessoa mais forte que conheço.
disse Rafael com orgulho. Nunca falou mal do senhor. Sempre disse que o senhor devia ter tido seus motivos. O empresário chorou abertamente ao ouvir isso. A generosidade de Carmen, mesmo depois de tanta dor, era mais do que ele merecia. Ela me ensinou que o japonês era minha herança mais preciosa, continuou Rafael. Disse que um dia eu entenderia por quê. E agora você entende? Agora eu entendo, confirmou Rafael. O empresário pegou um cartão de visita em sua carteira e entregou a Rafael. Este é meu nome, Hiroshi Tanaka. Sou diretor regional de uma empresa de tecnologia japonesa aqui no Brasil. Estou no país há 3 meses, tentando localizar vocês duas. Rafael olhou para o cartão. O sobrenome confirmava tudo o que já sabia em seu coração. Hiroshi Tanaka, repetiu Rafael. Minha mãe guardou uma foto nossa 3 juntos. Eu era apenas um bebê, mas o senhor estava lá. Ela guardou a foto? Perguntou Hiroshi emocionado. Guardou. Está na mesinha da sala, ao lado da televisão. Ela olha para aquela foto todos os dias. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Hiroshi respirou fundo, tentando juntar coragem para a pergunta mais importante. Você gostaria que eu conhecesse sua mãe novamente? Rafael olhou para o homem que era seu pai e viu não o empresário bem-sucedido, mas um homem assombrado por décadas de arrependimento. Sua decisão não seria fácil, pois proteger sua mãe sempre foi sua prioridade máxima. Preciso conversar com ela primeiro, disse Rafael. Não posso simplesmente aparecer com o senhor em casa. Ela tem um coração frágil, lembra? Claro, eu entendo perfeitamente. Rafael anotou o número de Hiroshi em seu telefone. Vou falar com ela esta noite. Se ela concordar em conhecê-lo, eu ligo amanhã. E se ela não quiser me ver? Rafael pensou na resposta com cuidado. Então o senhor terá que respeitar a decisão dela. Ela já sofreu o suficiente por uma vida inteira. Hiroshi assentiu, aceitando os termos. Rafael saiu do carro e abriu a porta traseira para que Hiroshi pudesse descer. Quando o empresário estava de pé na calçada, Rafael estendeu a mão. Foi um prazer conhecê-lo, Sr. Tanaka. Hiroshi apertou a mão do filho, segurando-a por alguns segundos a mais do que o necessário. O prazer foi todo meu, Rafael. Quando Rafael chegou em casa naquela noite, encontrou Carmen preparando o jantar na pequena cozinha. Ela sorriu ao vê-lo, como sempre fazia, mas Rafael notou que ela parecia mais cansada que o usual. Como foi o trabalho hoje, filho? Mãe, preciso conversar com a senhora sobre algo importante. Carmen desligou o fogão e se sentou à mesa da cozinha, indicando para Rafael fazer o mesmo. Ela conhecia o filho bem o suficiente para saber quando algo sério estava acontecendo. O que foi, Rafael? Hoje eu conheci um homem que falou sobre procurar um filho perdido há 30 anos. Carmen ficou imóvel, suas mãos apertando a borda da mesa. E ele falava japonês, continuou Rafael. O nome dele é Hiroshi Tanaka. Carmen fechou os olhos e respirou profundamente. Quando os abriu novamente, havia lágrimas, mas também uma serenidade que Rafael não esperava. Eu sempre soube que esse dia chegaria, disse Carmen calmamente. A senhora sabia? Não sabia quando nem como, mas sempre soube que vocês se encontrariam um dia. Por isso te ensinei japonês, por isso guardei aquela foto, por isso sempre falei bem dele. Rafael segurou a mão da mãe. Ele quer conhecê-la novamente, quer pedir perdão. Carmen sorriu através das lágrimas. E você, o que acha disso? Eu acho que a decisão é da senhora, mas ele parece arrependido de verdade e está procurando por nós há muito tempo. Carmen se levantou e foi até a sala, pegando a foto antiga da mesinha. Ela mostrou a imagem para Rafael, um jovem casal japonês-brasileiro sorrindo para a câmera, com um bebê nos braços. Éramos tão jovens, disse Carmen nostálgica. Ele tinha tantos sonhos, tantas ambições. A senhora ainda o ama? Perguntou Rafael com delicadeza. Carmen pensou por um longo tempo antes de responder. Eu amei o homem que ele era. Não sei quem ele se tornou, mas acredito no poder do perdão, Rafael, e acredito que as pessoas podem mudar. Então a senhora quer conhecê-lo? Quero, disse Carmen com firmeza.
Mas aqui em casa, no nosso território, se ele realmente quer o perdão, precisa vir até nós. Na manhã seguinte, Rafael ligou para Hiroshi. Minha mãe aceita conhecê-lo, mas ela quer que seja em nossa casa, hoje à tarde. Claro, eu respeito completamente. Pode me passar o endereço? Rafael passou as informações e marcaram o encontro para as 3 da tarde. Quando desligou o telefone, olhou para Carmen, que estava arrumando a casa com um nervosismo que tentava esconder. Mãe, a senhora não precisa ficar nervosa. 30 anos, Rafael. São 30 anos sem vê-lo. E a senhora ficou bem todos esses anos sem ele. Vai ficar bem hoje também. Às 3 horas em ponto, a campainha tocou. Rafael abriu a porta e encontrou Hiroshi do lado de fora, carregando um buquê de flores brancas, as mesmas que Carmen sempre dizia serem suas favoritas. Como o senhor sabia que ela gosta de flores brancas? Eu me lembro de tudo sobre ela, disse Hiroshi simplesmente. Rafael levou Hiroshi até a sala, onde Carmen estava sentada no sofá, vestindo sua melhor roupa. Quando os dois se olharam, o tempo pareceu parar. Sari Carmen, disse Hiroshi, sua voz apenas um sussurro. Hiroshi, respondeu ela, se levantando lentamente. Rafael observou o reencontro de seus pais, sentindo uma mistura de emoções que não conseguia definir. Havia tensão no ar, mas também uma estranha familiaridade, como se os anos não tivessem passado. Você está linda, disse Hiroshi, entregando as flores. Você está mais velho, respondeu Carmen com um pequeno sorriso. Nós dois estamos. Carmen convidou Hiroshi para se sentar e ofereceu café, mantendo a educação japonesa que havia aprendido durante o tempo que estiveram juntos. Rafael serviu o café e se sentou em uma poltrona, pronto para mediar qualquer conflito que pudesse surgir. Por que você voltou? Perguntou Carmen diretamente. Porque nunca consegui esquecer vocês, respondeu Hiroshi. Porque me arrependi todos os dias da minha decisão. E por que agora? Porque não há 10 anos, ou 20. Hiroshi respirou fundo antes de responder. Porque só agora tive coragem de enfrentar o que fiz, e porque só agora tenho recursos para procurar adequadamente. Carmen assentiu, compreendendo a honestidade da resposta. Rafael se tornou um homem maravilhoso, disse ela com orgulho, mesmo sem a presença do pai. Eu posso ver isso, disse Hiroshi, olhando para o filho. E você fez um trabalho excepcional criando-o. Não foi fácil, admitiu Carmen. Houve noites em que chorei de cansaço, dias em que não sabia como ia pagar as contas, mas valeu a pena. Eu gostaria de poder ter estado aqui para ajudar. Mas não estava, disse Carmen sem raiva, apenas constatando um fato. E nós sobrevivemos. Durante as horas seguintes, os três conversaram sobre os anos que se passaram. Hiroshi contou sobre sua carreira no Japão, sobre os sucessos profissionais que nunca conseguiram preencher o vazio em seu coração. Carmen falou sobre seu trabalho como professora, sobre as dificuldades e alegrias de criar Rafael sozinha. Ele tentou me procurar algumas vezes, disse Carmen para Rafael. Há alguns anos, recebi uma ligação de alguém perguntando por mim, mas pensei que fosse golpe. Era eu, admitiu Hiroshi. Contratei um investigador particular, mas as informações que consegui eram poucas. Por que não insistiu? Porque achei que talvez vocês fossem mais felizes sem mim. Carmen olhou para Hiroshi com uma expressão que Rafael não conseguiu decifrar. Essa decisão não era sua para tomar, disse ela firmemente. Já havia tomado a decisão de ir embora uma vez. Não podia tomar também a decisão de voltar ou não. Hiroshi baixou a cabeça, reconhecendo a verdade nas palavras de Carmen. Você tem razão. Eu fui covarde 2 vezes. Mas está aqui agora, disse Carmen. E isso conta para alguma coisa. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Quando o sol começou a se pôr, Hiroshi se preparou para ir embora. Havia sido um encontro intenso emocionalmente para todos os envolvidos, e ele compreendia que precisavam de tempo para processar tudo. Posso vê-los novamente? Perguntou Hiroshi hesitante. Carmen olhou para Rafael, que assentiu encorajadoramente. Pode, disse Carmen,
mas devagar. 30 anos não se recuperam em uma tarde. Eu entendo perfeitamente. Hiroshi se despediu com um aperto de mão formal de Rafael e uma reverência respeitosa para Carmen. Quando a porta se fechou, mãe e filho se sentaram novamente na sala. Como a senhora se sente? Perguntou Rafael. Confusa, admitiu Carmen, mas também aliviada. Carreguei muitas perguntas durante anos. Hoje consegui algumas respostas. E agora? Agora vamos devagar, como eu disse. Vamos conhecer o homem que ele se tornou, não apenas lembrar do jovem que ele era. Nas semanas seguintes, Hiroshi passou a visitar a casa de Carmen e Rafael regularmente. Sempre respeitoso, sempre com presentes simples mas significativos. Trazia livros japoneses para Rafael, chás especiais para Carmen e gradualmente foi sendo aceito como parte daquele pequeno núcleo familiar. Durante uma dessas visitas, Carmen desmaiou na cozinha. Rafael e Hiroshi a levaram imediatamente ao hospital, onde os médicos confirmaram que o problema cardíaco havia se agravado. Carmen precisaria de uma cirurgia cara e urgente. Eu pago, disse Hiroshi imediatamente. Não é sobre dinheiro, disse Rafael. É sobre ela querer aceitar sua ajuda. Quando Carmen acordou no hospital, encontrou os dois homens mais importantes de sua vida ao lado de sua cama. Como estou? Perguntou ela. Vai precisar de uma cirurgia, explicou Rafael. E Hiroshi se ofereceu para pagar. Carmen olhou para Hiroshi por um longo momento. Por quê? Porque é minha responsabilidade cuidar da mulher que eu amo e do filho que abandonei, disse Hiroshi, simplesmente. Você ainda me ama? Perguntou Carmen, surpresa. Sempre amei. Nunca parei. Carmen fechou os olhos, processando essa revelação. E eu? Como me sinto em relação a você? Isso você precisa descobrir, disse Hiroshi. Mas primeiro precisa ficar boa. Carmen concordou com a cirurgia. Hiroshi não apenas pagou todos os custos, mas contratou os melhores médicos cardiovasculares do país. Durante o período de recuperação, ele esteve presente todos os dias, trazendo flores frescas e lendo livros japoneses para Carmen. Rafael observava a dinâmica entre seus pais com fascínio. Havia uma química inegável entre eles, uma conexão que 30 anos de separação não havia conseguido apagar completamente. Mãe, disse Rafael uma tarde, quando Hiroshi havia saído para buscar o almoço. A senhora está se apaixonando por ele novamente? Carmen sorriu, uma expressão mais jovem tomando conta de seu rosto. Acho que nunca deixei de amá-lo, Rafael. Apenas enterrei esse amor muito fundo para conseguir sobreviver. E agora? Agora estou tentando descobrir se posso confiar nele novamente. Ele mudou, observou Rafael. Posso ver isso. As pessoas podem mudar, concordou Carmen. Mas as feridas demoram para cicatrizar. Quando Carmen recebeu alta do hospital, Hiroshi insistiu em contratar uma enfermeira para ajudar em sua recuperação. Ele também se mudou para um apartamento próximo à casa de Carmen e Rafael, para estar sempre disponível se precisassem de algo. Uma noite, Rafael encontrou seus pais conversando no jardim pequeno atrás da casa. Eles falavam em japonês, rindo de algo que Hiroshi havia dito. Era a primeira vez que Rafael via sua mãe realmente feliz em anos. Eles estão bem juntos, pensou Rafael. No dia seguinte, Hiroshi fez uma proposta que surpreendeu a todos. Gostaria que vocês fossem comigo ao Japão, disse ele durante o jantar. Quero que conheçam minha família, minha cultura, e quero apresentá-los como minha família também. Carmen e Rafael trocaram olhares. Sua família no Japão sabe sobre nós? Perguntou Carmen. Sabem agora, disse Hiroshi. Contei tudo para eles, sobre vocês, sobre meus erros, sobre meu arrependimento. E como eles reagiram? Minha mãe chorou, admitiu Hiroshi. Ela sempre quis conhecer netos. Meu pai ficou decepcionado comigo por ter abandonado vocês, mas feliz por tê-los encontrado novamente. E seu trabalho? Pedi transferência permanente para o Brasil. Meu lugar é aqui agora, com vocês. Carmen ficou em silêncio por alguns minutos, processando a magnitude da decisão de Hiroshi. Você abriria mão de tudo no Japão por nós? Já abri mão de vocês uma vez por tudo no Japão, disse Hiroshi. Não vou cometer o mesmo erro 2 vezes.
Rafael sentiu uma emoção profunda ao ouvir essas palavras. Seu pai finalmente havia aprendido o que realmente importava na vida. Eu gostaria de conhecer o Japão, disse Rafael, e gostaria que minha mãe conhecesse também. Carmen sorriu e segurou as mãos dos dois homens. Então vamos viajar como uma família. 3 meses depois, Carmen, Rafael e Hiroshi embarcaram em um voo para Tóquio. Era a primeira viagem internacional de Carmen e Rafael, e Hiroshi fazia questão de que tudo fosse perfeito. Durante o voo, Carmen segurou a mão de Hiroshi e disse: "Obrigada por ter voltado." "Obrigado por me perdoar", respondeu ele. Rafael observou seus pais e sorriu. Havia levado 30 anos, mas sua família finalmente estava completa. No Japão, foram recebidos pela família de Hiroshi com uma cerimônia tradicional. A mãe de Hiroshi, uma senhora idosa e elegante, abraçou Carmen e chorou, pedindo perdão pelo que seu filho havia feito. "Ureshi desu", disse a avó para Rafael, segurando suas mãos. "Estou feliz." Rafael respondeu em japonês, agradecendo pela recepção calorosa. A família ficou impressionada com sua fluência no idioma, e Carmen explicou como havia se dedicado a ensinar ao filho sua herança cultural. Durante as 2 semanas que passaram no Japão, visitaram templos antigos, participaram de cerimônias tradicionais e conheceram a história da família Tanaka. Rafael descobriu que tinha primos, tios e uma rica herança cultural que finalmente podia abraçar completamente. Em uma tarde especial, Hiroshi levou Carmen ao templo onde seus pais haviam se casado décadas atrás. "Carmen", disse ele, ajoelhando-se diante dela, "eu cometi o maior erro da minha vida quando a abandonei. Passei 30 anos pagando por essa escolha. Agora quero passar o resto da minha vida corrigindo esse erro." Ele tirou um anel simples, mas elegante do bolso. "Quer se casar comigo? De verdade desta vez, para sempre?" Carmen olhou para o homem que havia amado, perdido e reencontrado. Viu não apenas o jovem ambicioso que a havia deixado, mas o homem maduro que havia aprendido o valor do amor e da família. "Sim", disse ela, estendendo a mão para receber o anel. Rafael, que assistia à cena de longe, sentiu lágrimas de alegria escorrerem por seu rosto. Sua família estava finalmente completa e unida. O casamento aconteceu 3 meses depois, em uma cerimônia pequena, mas significativa em São Paulo. Carmen usou um kimono branco que pertencera à mãe de Hiroshi, unindo as 2 culturas que agora faziam parte de sua vida. Rafael foi o padrinho, orgulhoso de ver seus pais finalmente juntos. Durante o discurso, ele disse: "Às vezes, o destino nos separa para que possamos aprender a valorizar o que realmente importa. Meus pais se reencontraram não apenas como jovens apaixonados, mas como pessoas maduras que entendem o valor do amor verdadeiro." Após o casamento, Hiroshi cumpriu sua promessa e se estabeleceu definitivamente no Brasil. Comprou uma casa maior na mesma região onde Carmen e Rafael moravam, mantendo-os próximos à comunidade que sempre foi sua base. Rafael decidiu voltar aos estudos e fazer residência médica, sonho que havia abandonado para cuidar da mãe. Com o apoio de Hiroshi, conseguiu se especializar em cardiologia, inspirado pela experiência vivida com a doença de Carmen. Carmen, com sua saúde restaurada e seu coração finalmente em paz, voltou a dar aulas de japonês, agora com o apoio e colaboração de Hiroshi. Juntos, criaram um pequeno centro cultural que ajudava famílias brasileiras descendentes de japoneses a manter suas tradições. 1 ano depois do casamento, Carmen descobriu algo que a deixou profundamente emocionada. Estava grávida aos 52 anos. O médico explicou que era um caso raro, mas não impossível, especialmente considerando que seu corpo havia se fortalecido significativamente após a cirurgia cardíaca e o fim do estresse emocional. "Vamos ter um irmãozinho ou irmãzinha", disse Carmen para Rafael, mostrando o exame. Rafael ficou chocado inicialmente, mas depois sentiu uma alegria imensa. Ser irmão mais velho aos 30 anos seria uma experiência única. "Como o papai reagiu?", perguntou Rafael. "Ele desmaiou", riu Carmen. "Literalmente desmaiou quando contei.
Hiroshi, aos 55 anos, estava em êxtase com a possibilidade de ser pai novamente, desta vez, estando presente desde o início. Cuidou de Carmen com uma dedicação que compensava todos os anos de ausência. Quando a pequena Sakura nasceu, uma menina saudável com traços que misturavam perfeitamente as heranças japonesa e brasileira, a família estava completa de uma forma que nenhum deles havia imaginado possível. Rafael segurou a irmãzinha nos braços e sussurrou em japonês: "Eu vou cuidar de você sempre, como mamãe cuidou de mim." Hiroshi, observando a cena, compreendeu que havia recebido uma segunda chance não apenas com Carmen e Rafael, mas com a vida toda. Seus erros do passado haviam sido perdoados, e agora tinha a oportunidade de ser o pai e marido que sempre deveria ter sido. Nos anos que se seguiram, a família Tanaka Silva se tornou um exemplo de como o amor e o perdão podem superar qualquer obstáculo. Rafael se formou em cardiologia e abriu seu próprio consultório, especializando-se em tratar pacientes de origem japonesa que muitas vezes tinham dificuldade de comunicação com médicos brasileiros. Carmen continuou ensinando japonês e publicou um livro sobre sua experiência de manter viva uma cultura em terras distantes. O livro se tornou popular entre famílias imigrantes de várias nacionalidades, inspirando muitas pessoas a valorizar suas raízes. Hiroshi assumiu a direção da filial brasileira de sua empresa e implementou programas de intercâmbio cultural entre Brasil e Japão, facilitando o reencontro de outras famílias que haviam sido separadas pelas circunstâncias da vida. A pequena Sakura cresceu bilíngue e bicultural, orgulhosa de sua herança diversa. Aos 5 anos, já falava japonês fluentemente e ajudava Carmen e Hiroshi nas aulas do Centro Cultural. Em uma tarde especial, quando Sakura estava brincando no jardim, Rafael se sentou ao lado dos pais e refletiu sobre a jornada extraordinária que haviam vivido. "Vocês acreditam que tudo começou com uma corrida de aplicativo?" "Acredito no destino", disse Carmen. "Sempre acreditei que vocês se encontrariam quando fosse o momento certo. E se eu não tivesse respondido em japonês naquele dia? Então talvez tivesse levado mais tempo", disse Hiroshi. "Mas tenho certeza de que o destino teria encontrado outra forma." Rafael sorriu, lembrando-se daquele momento decisivo no carro. Uma simples frase em japonês havia mudado 3 vidas para sempre. "Mãe, a senhora ainda guarda aquela foto antiga de vocês 3? "Guardo", disse Carmen. Mas agora ela divide espaço com centenas de fotos novas. Hiroshi pegou a mão de Carmen e a beijou delicadamente. "Obrigado por me ensinar que nunca é tarde para recomeçar." "Obrigada por ter tido coragem de voltar", respondeu ela. Rafael observou Sakura correndo pelo jardim, suas risadas ecoando no ar da tarde. Ela carregava o melhor de todos eles: a determinação de Carmen, a honra japonesa de Hiroshi e a compaixão que ele próprio havia desenvolvido ao longo dos anos. Naquela noite, durante o jantar em família, Sakura fez uma pergunta que surpreendeu a todos. "Papai, por que você foi embora antes de eu nascer?" Hiroshi olhou para a filha, escolhendo cuidadosamente suas palavras. "Papai cometeu um erro muito grande antes de você nascer. Fui embora quando seu irmão Rafael era um bebê, e só voltei quando era tarde demais para estar presente quando você chegou." "Mas você está aqui agora", disse Sakura pragmaticamente. "Estou", confirmou Hiroshi, "e nunca mais vou embora. Promete?" "Prometo." Carmen sorriu, observando a interação entre pai e filha. Sakura havia crescido sempre conhecendo a história da família, compreendendo que às vezes as pessoas cometem erros, mas que o amor pode superar qualquer coisa. Anos mais tarde, quando Rafael já estava casado e tinha seus próprios filhos, a família continuava se reunindo todas as semanas para o jantar tradicional. Hiroshi havia cumprido sua promessa e nunca mais saiu de perto da família. Carmen, aos 60 anos, ainda ensinava japonês e havia se tornado uma referência na comunidade nipo-brasileira de São Paulo. Seu centro cultural cresceu e agora atendia centenas de famílias, sempre com a ajuda de Hiroshi e o apoio de Rafael. Em uma dessas reuniões familiares, Rafael fez um brindê especial. "Quero agradecer aquela corrida de aplicativo que mudou nossas vidas."
Se não fosse por aquele momento de coragem de responder em japonês, talvez ainda estivéssemos procurando uns pelos outros. E eu quero agradecer à mamãe por ter me ensinado japonês, disse Rafael, olhando para Carmen. Ela sempre soube que seria importante um dia. Eu quero agradecer ao Rafael por ter me dado uma segunda chance, disse Hiroshi. E a Carmen, por ter me perdoado. Sakura, agora uma adolescente inteligente e determinada, levantou seu copo de suco. E eu quero agradecer por ter nascido em uma família que prova que o amor sempre vence. Todos brindaram, celebrando não apenas o reencontro que havia mudado suas vidas, mas a família unida e forte que haviam construído juntos. Mais tarde naquela noite, quando todos já haviam ido embora, Carmen e Hiroshi se sentaram no jardim da casa, observando as estrelas. "Você se arrepende de alguma coisa?" perguntou Carmen. "Me arrependo de ter demorado tanto para ter coragem de voltar", disse Hiroshi. "Mas não me arrependo do caminho que nos trouxe até aqui." "Nem eu", concordou Carmen, "porque cada dificuldade que enfrentamos nos tornou mais fortes. E agora? Agora vamos envelhecer juntos, cuidar dos netos que virão e continuar ensinando que o amor verdadeiro vale qualquer espera." Hiroshi beijou a testa de Carmen, segurando-a nos braços enquanto observavam o céu noturno de São Paulo. Eles haviam percorrido um longo caminho desde aquele dia no carro de Rafael, mas finalmente estavam onde sempre deveriam ter estado, juntos. No silêncio da noite, ambos pensaram na jornada extraordinária que os havia reunido. Uma frase em japonês, sussurrada durante uma corrida de aplicativo, havia sido a chave que abriu as portas para o reencontro, o perdão e o amor verdadeiro. E enquanto as estrelas brilhavam acima deles, Carmen e Hiroshi sabiam que sua história provava que nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para o perdão e nunca é tarde para o amor. Fim da história. Que história emocionante, não é mesmo? Agora me conta o que achou desta história de reencontro e perdão. Você acredita que Carmen tomou a decisão certa ao perdoar Hiroshi? Deixe sua opinião nos comentários e não esqueça de se inscrever no canal para mais histórias tocantes como esta.